tenho uma palavra, quero compartilhar com você hoje, nessa quinta-feira denominada Quinta do Avivamento. Se você pode, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 35. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 35, no verso 20. Eles vão botar no telão também. O tema da nossa conversa de hoje é a história do rei Josias. Diz assim a minha tradução: depois disso, o que Josias fez, e depois de colocar ordem no templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Dessa vez, não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás. Disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície do Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e levaram para Jerusalém, onde morreu. E foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos dos erros e acertos de Josias possam servir para a nossa caminhada de fé existencial nos dias de hoje. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir só para o pessoal, se puder, aqui em cima, aumentar um pouquinho, está um pouco frio para mim aqui em cima. Queridos, nessa noite eu trago a história de um dos melhores reis da nação de Israel. A Bíblia nos dá a entender que Josias, no quesito de reformas, de busca ao Senhor, ele só perdeu para Davi, que foi o melhor rei que a nação de Israel já teve. A Bíblia fala que nenhum rei antes nem depois de Josias foi como ele. Para você entender o contexto da história desse rei da nação de Israel, ele foi neto do pior rei que já passou na nação de Israel, chamado Manassés. Manassés foi um dos piores homens que eu já li descritos sobre ele. A gente conhece a história de homens perversos, de homens nefastos, de homens cruéis, mas Manassés foi alguém que ofereceu em sacrifício os seus próprios filhos no fogo ao deus Moloque. A pergunta que a gente faz é: quem seria capaz de oferecer em sacrifício os próprios filhos? Ele fez isso. Manassés foi responsável pela morte do profeta Isaías, o profeta messiânico Isaías, aquele que a gente conhece como o maior profeta do Antigo Testamento, que profetizou sobre a vinda de Jesus 600 anos antes. Ele foi responsável, depois do profeta Isaías declarar os desfeitos dele e os descasos sobre a obra do Senhor, ele foi cerrado ao meio, a mando do rei Manassés. E a gente acaba percebendo, queridos,
que ele não tinha muitas referências na sua genealogia. O seu avô também, de alguma forma, reinou somente 2 anos, dando sequência àquilo que o seu pai Manassés havia feito. Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Com quantos anos? Com 8 anos de idade. A pergunta que eu faço é, Arquimedes, com 8 anos de idade, você estava fazendo o quê? Tadeu, com 8 anos de idade, você lembra? Você fazia o que com 8 anos de idade? 8 anos de idade, você provavelmente estava brincando, não é verdade? De bola de gude, estava soltando pipa, né, Juliano? Com 8 anos de idade, Josias, ele precisou assumir o reinado. O seu pai, logo depois de 2 anos ter assumido, foi morto num golpe de estado. E Josias, ele foi obrigado a assumir com a ajuda de um sumo sacerdote, Ilquias, que o aconselhou durante alguns anos. O texto diz que quando ele fez 16 anos de idade, ao ouvir muitos conselhos desse sacerdote chamado Ilquias, ele resolveu inclinar o seu coração para o Senhor. E ele começou a estar aberto a promover uma reforma espiritual na nação de Israel. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele decidiu produzir uma reforma de verdade. E ele começou a, de alguma forma, estipular, exigir adoração somente ao Deus verdadeiro, derrubar postes ídolos pagãos, destruir tudo aquilo que era profano aos olhos do Senhor. E o texto diz que o Senhor começou a abençoar poderosamente o reinado de Josias. De acordo com a maneira como ele agradava o coração de Deus, Deus realizava os desejos do seu coração. E quando ele tinha 26 anos de idade, aproximadamente, ele deu um passo ainda maior, onde ele começou a restaurar o templo do Senhor. E ao restaurar o templo do Senhor, alguns sacerdotes, junto com o sacerdote Ilquias, acabaram encontrando dentro do templo do Senhor escritos que algumas correntes teológicas dizem ser o livro de Deuteronômio. E ali, ao ler aquilo, ou ao ouvir a leitura daqueles escritos por um sacerdote, ele entendeu perfeitamente que as práticas da nação de Israel que antecederam a ele, do seu avô, do seu pai, eram práticas abomináveis aos olhos do Senhor. E o texto diz que ele rasgou as suas vestes em choro, em lamento por aquilo que o seu povo, por aquilo que a sua nação havia feito. E ele começou a se arrepender de tudo aquilo que a nação de Israel havia realizado. Ele logo, de bate-pronto, decidiu ouvir ao Senhor. Diante da leitura desse livro, ele resolveu consultar uma profetisa da época, chamada Hulda, e ele pediu para que essa profetisa fosse ouvida acerca da leitura desse livro que foi achado dentro do templo. E ela realmente confirmou, dizendo que as práticas pecaminosas subsequentes dos reis que haviam profanado o nome do Senhor acarretaria num cativeiro babilônico de 70 anos. Mas Deus havia revelado através de Hulda que por causa das reformas que Josias começou a realizar e havia agradado o coração de Deus, Deus decidiu poupá-lo. No tempo em que ele estava sendo rei, ele seria poupado disso. Isso foi motivo de muita alegria para Josias, afinal ele estava agradando ao Senhor. E o texto diz que tudo que ele fazia, Juliano, agradava o coração de Deus. E foi aí que Josias resolveu promover aquilo que só havia sido realizado lá atrás com o povo, quando saíram do Egito, a Páscoa. Ele, dos seus próprios animais, ele produziu um grande banquete para todo o povo, onde eles tiveram a oportunidade de celebrar a Páscoa juntos, sentando à mesa e compartilhando do pão e do cordeiro, todos juntos, toda a nação de Israel. Tudo estava muito bom na vida e no reinado de Josias.
aos olhos do Senhor, aos olhos do povo, aos olhos dos homens, ele estava agradando o coração de Deus. A gente acaba percebendo, queridos, que na vida o importante não é como a gente começa. O importante é como a gente termina a história. Porque a gente conhece muita gente que começou bem, não é verdade? Vocês poderiam citar um exemplo de alguém na Bíblia que começou bem e terminou mal? Alguém poderia citar um exemplo? Saul começou bem e terminou mal. Mais alguém? Sansão começou bem e terminou? Mais alguém? Mais algum personagem? Quem? Salomão começou bem e terminou mal. E Lúcifer? Começou bem e terminou mal, não é verdade? Agora, quem que começou mal e terminou bem? Paulo de Tarso começou mal, mas terminou bem. Mais alguém? O avô dele? O avô dele, Manassés, foi o pior rei que a nação de Israel já teve. Foi o pior rei. Pensa no pior, o pior de todos foi ele. Esse que pegou os filhos e sacrificou. O texto diz que Deus mandou um profeta ir lá e dizer para ele: olha, haverá um momento em que os seus inimigos levarão você para a Babilônia com pregos fixados no seu nariz. E ele foi, sendo puxado até a Babilônia. E o texto diz que quando chegou na Babilônia, lá, num cativeiro, ele prostrado, dobrou os seus joelhos, pediu misericórdia a Deus. Deus ouviu a oração, contemplou o coração dele, restituiu tudo dele, levou ele de volta para Jerusalém, e ele promoveu uma grande reforma espiritual. Olha o poder do arrependimento, Cíntia. O poder do arrependimento de um homem diante de Deus. E ele começou muito bem. Ele começou de uma forma extraordinária. Até que ele tinha provavelmente 39 anos de idade aqui. E o texto diz o seguinte: depois de tudo isso o que, Cíntia? Depois de tudo isso que eu falei, que aconteceu, que ele começou a reinar com 8 anos de idade, e teve as experiências dele com o Senhor, através de Uquias, depois dele encontrar o rolo lá de Deuteronômio, depois dele promover uma grande reforma espiritual, depois dele promover um banquete de Páscoa para todo o povo, depois de Deus abençoar a vida dele, depois dele viver experiências incríveis com o Senhor. Depois disso, a Bíblia fala depois que colocou em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, faraó II, era rei do Egito, e o Egito fica do lado ali de Israel. Neco, ele resolveu lutar contra a Síria. Só que para lutar contra os assírios, ele precisava passar pelo território do rei Josias. E o rei Josias achou que Neco ia lutar contra ele. E o que Josias fez? Preparou o seu exército, botou o exército em fileira, e Neco, faraó, mandou um recado para ele, dizendo para ele: olha, Josias, essa luta não é contra você. Eu não vou lutar contra você. Eu estou em outra guerra, então, por favor, fique tranquilo. Não tem nada a ver com você. Inclusive, eu estou amando do próprio Deus, e eu estou com pressa. Então, antes que alguma coisa de pior aconteça com você, por favor, desarme logo o seu exército, porque eu tenho pressa. O texto diz que Josias resolveu ignorar aquilo que Neco havia dito para ele. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, Cíntia, é que Josias, durante esses provavelmente 30 anos de reinado, ele sempre decidiu ouvir ao Senhor diante das decisões que ele tomava. Só que
com 39 anos de idade, ele achou que ele já era tão íntimo de Deus, que ele era tão próximo de Deus, que o próprio Deus, através da profeta Uda, havia falado com ele, que seria impossível Deus falar com ele de outra maneira, inclusive através de um rei inimigo. E por isso, ele se deu ao luxo de não querer consultar a Deus. Queridos, quantas foram as vezes na nossa vida que diante de situações que nós precisamos decidir, diante de momentos que precisamos tomar decisões, às vezes nós agimos por emoções, por sentimentos e por pensamentos, e só depois a gente consulta a Deus. É aquela velha história, Cíntia, que a gente escuta quando as pessoas tentam fazer de tudo, e depois que elas tentam de tudo, elas dizem: agora só nos resta orar. Vocês são profeta mesmo. Só nos resta orar. Ou seja, a primeira coisa que deveria ser feita, que é orar, passa a ser a última. A oração tem que ser a primeira, queridos. A oração tem que ser a primeira coisa a ser feita diante de uma situação nova, diante de uma decisão a ser tomada, diante de uma impossibilidade que é colocada aos nossos olhos. E aí o texto diz que ele resolveu não ouvir ao Senhor, não consultar o Senhor. Ele poderia ter consultado a profetisa Uda, sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Seria simples. E ela diria para ele: olha, realmente essa guerra não é sua, então fica tranquilo aí, que Neco Faraó II não está lutando contra você. E essa guerra aconteceu, chamada Guerra de Megido. E o texto diz que Neco, porém, enviou mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Dessa vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, não te oponhas a Deus, que estás comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Se ele ouve um negócio desse, peraí, então Deus está no negócio? Então se Deus está no negócio, Juliano, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir Deus nessa situação. Mas ele falou: não. Ele estava tão convicto de que Deus era com ele. E todas as vezes que nós achamos, sabe, ou nos colocamos nesse lugar de que Deus só fala com a gente, de que Deus de alguma forma só se manifesta do meu jeito, nós criamos rótulos, caixas, e achamos que Deus, ele tem um padrão, um modelo, uma forma, um jeito, um caminho. Só que Deus é soberano. Um dos atributos do caráter de Deus é a soberania, e a soberania de Deus revela que ele faz o que ele quer, com quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. E bem entende. Quem compreendeu os caminhos do Senhor? O primeiro erro de Josias foi esse: achar que Deus só falaria com ele, que ele não precisaria de alguma forma consultar o Senhor. Uma coisa simples, que poderia ter ajudado e salvado a vida dele. Mas ele falou: não, Deus vai usar o meu inimigo para falar comigo. Queridos, Deus usa uma mula. Deus usa quem ele quer. E por que Deus usou a mula para falar com Balaão? Porque a mula do Balaão já não estava mais ouvindo Deus. Não é verdade? Sim ou não? Deus só usa uma mula quando a primeira deixou de ouvir. Sim ou não, gente? Então a primeira coisa que eu aprendo é: não crie caminhos para Deus. Deus, ele tem os seus próprios caminhos e os seus próprios jeitos. Nós achamos que no passado aconteceu dessa forma, hoje vai acontecer desse jeito. Só que Deus, ele faz o que faz, com quem ele quer, a hora que ele quer. E aí o que ele fez? Ele falou o seguinte: eu tive uma ideia aqui, aquela ideia que a minha mãe chamava de jirico. Eu tive uma ideia. Eu vou para a guerra contra ele, contra Faraó, Neco II, só que eu não vou de rei, eu vou disfarçado. E aí, se realmente essa situação que ele está falando for de Deus, qualquer coisa lá eu vejo. Então observe que ele tinha decidido lutar.
mas ele tinha decidido lutar sendo quem ele não era. E existem guerras nas nossas vidas que nós queremos lutar sendo quem nós somos, não somos. E Deus não abençoa pessoas que vivem ou lutam não sendo quem elas são de verdade. Pessoas que de alguma forma querem colocar uma vestimenta que não é sua. Querem de alguma maneira copiarem os outros. E o texto diz que ele foi disfarçado. Colocou uma capa nos seus ombros, colocou um capuz sobre sua cabeça, e lá ele foi disfarçado, porque o rei, ele sempre ia no seu cavalo real, e ele sempre se colocava numa posição onde todo o exército seguia o seu comando, que era dado ao general, e orientado para que eles pudessem avançar. Mas nesse dia, Josias ele até foi, mas ele foi disfarçado. Queridos, observe, alguns simples comportamentos diferenciaram aquele menino que se tornou um dos melhores reis que a nação de Israel já teve. E o texto diz que ele foi para a guerra, e eles começaram a lutar a batalha, e aquela batalha no Vale de Megido aconteceu por horas, até que um flecheiro jogou uma flecha para cima, e a flecha subiu, em algum momento ela começou a descer, e Josias estava no meio dos soldados, escondido, e a flecha veio e atravessou entre uma armadura e outra, e ele foi terrivelmente atingido, e começou a sangrar, e ele gritou para os seus soldados, dizendo: eu fui atingido terrivelmente. Pegaram ele, colocaram ele num carro, e levaram ele de volta para Jerusalém, e o texto diz que Josias morreu. Peraí, mas por que Deus não protegeu ele? Peraí, mas por que Deus não fez alguma coisa, Cíntia? Por que o Senhor não enviou alguém para falar com ele? A gente aprende com isso que Josias, ele entrou numa guerra que não era para ele entrar. E quantas são as vezes na nossa vida que a gente entra em guerras que não são nossas? Um dia um irmão veio falar comigo, a cabeça cheia de ponto aqui. Eu falei: rapaz, o que foi isso aí, cara? Ele falou: rapaz, ele estava no outro país. Ele falou: não, dois caras estavam brigando e eu fui lá tentar ajudar. Eu falei: você foi ajudar num outro país? Você não domina a língua direito? Eu fui tentar ajudar, o cara veio e me deu uma garrafada. Eu falei: pô, então você foi premiado mesmo, hein, cara? Eu falei: mas o que deu na sua cabeça se você se meteu numa briga de duas pessoas que você não conhece, num outro país que você não domina a língua? Aí eu falei para ele: você entrou numa guerra que não era sua, meu irmão? Ele falou: eu entrei numa guerra que não era minha. É igual a gente que às vezes tenta se envolver numa briga de casal. Meu irmão, você quer arrumar um problema para a sua vida? É você passar em algum lugar e você ver o marido e a esposa brigando. Eles estão discutindo ali. De repente você quer se meter. Sabe o que vai acontecer? Os dois vão se juntar contra você ainda. Na vida, a gente precisa aprender a discernir. Porque existem guerras, Cíntia, que nós temos que lutar. E nós precisamos pedir discernimento a Deus sobre essas guerras que nós temos que lutar. E que o Senhor estará conosco e nos dará vitória no nome dEle nessas guerras. Existem guerras que não são nossas e que nós não devemos lutar. Tem guerras que nós não podemos sequer entrar. E existem batalhas ainda, a terceira classificação, que é o Senhor que vai lutar por nós. Josias morreu antes da hora, morreu antes do momento dele, eu diria. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele achou que Deus só poderia falar com ele. Ele achou que ele era tão suficiente, próximo e íntimo de Deus, que ele havia feito tantas coisas que reis antes dele não haviam realizado, que ele começou a se colocar num lugar e achar que era ele. E achar que de alguma forma ele tinha esse poder.
Ele tinha essa autoridade. Eu estava em Vassoura essa semana passada, assim, aí estava um pregador aí que entrega uns negócios estranhos aí. A gente ficou no mesmo hotel. Irmãos, parecia um popstar. E o pessoal tudo alvoroçado. Tudo alvoroçado. Eu falei, meu Deus. Observa como as pessoas acabam atribuindo ao outro um poder que na verdade quem faz é Deus, queridos. O que me difere de você que está aí sentado é simplesmente o lugar mesmo, porque é Ele que faz, porque tudo o que Deus faz tem a ver com Ele, porque dele, por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Aí as pessoas dizem, não, mas fulano tem mais intimidade com Deus. Não existe isso, queridos. Deus usa a mula, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e aqueles que se colocam nessa posição, a Bíblia fala que a soberba, ela precede o quê? A ruína, a queda. E o texto deixa claro para nós que Josias, ele permitiu que de uma forma muito sutil a soberba entrasse no seu coração, achando que ele era tão íntimo de Deus por ter feito tantas reformas, ao ponto de Deus não usar o inimigo dele para falar com ele, ao ponto dele não consultar. Não, eu não preciso consultar ninguém, pô. Isso aí é claro e é óbvio. Como não? Em qual momento que eu deixo? Eu lembro, Cíntia, quando eu tive uma necrose óssea na cabeça femoral, que eu andei de moleta, foi muito difícil, porque o médico falou, olha, eu tinha 36 anos, o médico falou, você precisa operar, só que uma prótese dura 15 anos, e daqui a 15 anos a gente vai precisar trocar a prótese de novo, e a gente não sabe qual vai ser a sua condição de saúde daqui a 15 anos. É possível que a gente não consiga operar você, se você tiver alguma comorbidade, Então, a gente precisa tentar restaurar isso. De que forma? Sem andar. Eu tive que ficar 100 dias sem andar, queridos. Então, você imagina, eu fui para casa, de moleta, sem andar, quando tomei banho, quando fui para a cozinha, Carlinha tinha passado pano na cozinha. E aí eu fui com a moleta na cozinha, meu amigo, pensa, foi moleta pro alto, foi tudo. E eu ainda pisei esse pé aqui, quando me firmei, aquela dor terrível, falei, se já estava ruim, eu acho que agora quebrou mesmo. E aí eu fiquei em casa no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia eu já não queria receber mais ninguém. Eu falei, não, Carla, eu não quero. E as pessoas querendo ir lá, e eu falava, fala que eu tenho que ir no médico, fala que eu estou dormindo. A Bíblia, que ficava na minha cabeceira, Carla, quando arrumou, já colocou na estante. E longe, já da minha mão, passou uma semana, 15 dias, e eu já não colocava a mão na Bíblia. Eu só colocava a mão no controle da televisão para assistir Netflix. E eu fiquei 15 dias, eu fiquei 20 dias sem ler a Bíblia. E em algum momento, a minha porta bate, aquela chamada depressão. E você começa a se enclausurar, você não quer ver ninguém, você não quer receber ninguém, você não quer atender ninguém, você entra naquela zona de conforto, sabe, nostálgica, você fala assim, não, eu quero ficar aqui. E aí você começa a se enclausurar através de um gesto simples, de deixar de se alimentar de uma forma espiritual. Porque no dia em que você deixa de ouvir o Senhor, queridos, acabou. Em algum momento lá fora você vai ouvir outra voz. E as outras vozes vão dizer o que para você? E o texto diz que foi claro o que aconteceu com Josias. Ele se colocou numa posição tão acima que ele falou, não, Deus só fala comigo assim. O problema não é quando Deus fala. O problema, eu preguei uma mensagem alguns anos atrás, Cíntia, que diz isso, é quando ele deixa de falar. Porque Eli era sacerdote, e Deus falava com o sacerdote Eli, até o momento em que Samuel, um pedido a Deus, cresceu, Ana colocou ele no templo, ele começou a morar no templo, servir Eli, e o texto diz que de madrugada Samuel levantou e foi lá em Eli e disse, sim, meu senhor, o senhor me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei.
Pode deitar, meu filho. Aí ele deitou, aí ele ouviu e falou: sim, meu senhor, o senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Aí pela terceira vez ele falou: sim, meu senhor. Ele falou assim: olha, peraí, eu já estou entendendo. Ele disse: o senhor está querendo falar com você. E se o senhor está querendo falar com você, é porque ele deixou de falar? O problema não é quando Deus fala, porque a Bíblia fala que Deus fala em visões, em sonhos, revelações, através da sua palavra. O problema é quando Deus deixa de falar, porque a gente deixa de ouvir, a gente deixa de perceber o Senhor nos mínimos detalhes. Então você vem num culto como esse, o pastor prega, mas quando você sai, uma criança de 7 anos, Deus usa, através de uma atitude, para falar com você. E você acha que só o pastor que tem autoridade. Você acha que é só a figura do pastor que ora. Eu lembro quando eu era da Orleana, que tinha um momento de oração que o pastor colocava os pastores, e eu era obreiro lá, e aí tinha aquela coisa da fileira de oração, né? Aí tinha um pastor da igreja, tinha o segundo pastor da igreja e tinha os obreiros. A fila do pastor dava a volta no quarteirão. Aí a minha fila não tinha ninguém. Aí Carla olhava assim: pô, acho que eu vou lá, pelo menos. Aí ela falou: vou dar uma moral para você, só é minha fila. Porque todo mundo achava que só a oração do pastor é que valia. Alguém poderia dizer o nome disso? Desse pecado? Vou dar uma dica: idolar. É isso mesmo. Sim ou não, gente? E a gente acaba percebendo que são nos mínimos detalhes que a gente começa a se perder. O texto diz que Josias, ele morreu antes da sua hora, por atitudes bobas, tolas. A pergunta que fica: por que Deus não mandou Uda lá falar com ele? A gente está sempre querendo que de alguma forma Deus nos salve de nós mesmos. A verdade é que a gente precisa ser salvo, não é do inimigo. Porque nesse caso, Neco, faraó II, era inofensivo contra Josias. Josias, ele não perdeu para Neco, faraó II, ele perdeu para ele mesmo. Ele perdeu para a sua vaidade. Ele perdeu para a sua arrogância, para a sua altivez, para a sua incapacidade de ter a sensibilidade simplesmente diante de uma situação confusa que ele não sabia consultar ao Senhor. E mais, entrou numa guerra que não era sua, que não era para entrar. Quem tem coragem de dizer que já entrou em guerra que não era para entrar, que era dos outros? Meu Deus do céu. Rapaz, para que eu fui entrar nessa guerra? Essa guerra não era minha. Quem aqui já teve que passar por situações difíceis por causa disso? Quem aqui? Meu Deus do céu, quantas foram as vezes que a gente para e pensa: isso aí, levanta as duas mesmo, que o negócio foi feio lá. Isso aí. E aí a gente acaba percebendo que nem sempre o Senhor vai intervir numa situação. Porque se a gente tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de fazer aquilo que é simples, que é ter uma vida, uma prática de intimidade com o Senhor, uma prática de oração com o Senhor. Eu vivi isso na pele, quando por um problema físico resolvi dar mais atenção e me alimentar das séries da Netflix do que propriamente da palavra. Em algum momento eu comecei a sucumbir, eu comecei a viver outras coisas e em algum momento eu me deformei e eu me perdi. Observe, queridos, são coisas simples que às vezes tiram o nosso foco. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar com você. Qual é o final da história, Rafael? O final da história é que Josias morreu mesmo. Morreu antes da hora. Morreu tendo muito para fazer. Morreu depois de acrescentar muito ao Senhor. Então o importante não é começar bem, querido. Começar bem, muita gente começou. No cristianismo, o que você faz no início é tão importante quanto o que você faz no meio e no final. Tem uma frase aí que diz: o fim justifica os... No cristianismo não existe isso. Essa frase é de Nicolau Maquiavel. No cristianismo, o fim não justifica os meios. O que você faz
no início é tão importante quanto você faz no meio e no final. Não adianta querer fazer uma coisa compensando. Não adianta. No reino de Deus não é assim. No mundo talvez seja. Porque Deus avalia motivações. E o que realmente importa para Deus não é o que você faz, é o motivo que está por trás da sua ação. Eu quero orar com você. Talvez o Espírito Santo tenha falado com você nessa reflexão do rei Josias. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você, nesse momento, pudesse fazer a sua oração ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, que nós queremos orar diante dos exemplos de Josias, esse rei que começou muito bem, mas que em algum momento acabou se perdendo por achar que era tão próximo do Senhor e que havia feito tantas coisas boas para o Senhor, que criou um modelo, uma fórmula, um jeito, um caminho, que o Senhor só viria sobre esse caminho. Eu quero pedir que no nome de Jesus a nossa sensibilidade possa ser aguçada de ouvir a Tua voz. Diante de tantas vozes que às vezes ecoam à nossa volta, que possamos ter a sensibilidade de reconhecer a voz do pastor, do bom pastor, do Senhor, que nos ama, que nos aconselha, que nos direciona, que nos conduz a pastos verdejantes. Da mesma maneira, queremos pedir, Senhor, que diante do confronto da Tua palavra, possamos abandonar as práticas de às vezes querermos ser quem nós não somos, querermos nos vestir de forma que não fomos projetados pelo Senhor, tendo comportamentos e atitudes e até vestimentas que não condizem com quem nós somos. Pai, que possamos ser verdadeiros, que possamos ter a capacidade de entender que diante das guerras e lutas que estão diante de nós, tudo o que nós precisamos já foi liberado a nós. Não existe nada que precise acontecer do lado de fora, porque o Senhor já nos capacita com tudo aquilo que nós temos hoje. E por último, Pai, eu quero pedir que nós tenhamos a percepção e a sensibilidade de discernir as guerras que não são nossas, para que não entremos nelas, de discernir as guerras que é o Senhor que vai pelejar por nós, também daquelas que nós vamos ter que lutar, que nós vamos ter que enfrentar, e para essas, como o salmista diz, o Senhor irá adestrar os nossos dedos para essas batalhas. Nos guarde, nos livre do mal e de nós mesmos, nos conduza, Senhor, a viver uma vida que vale a pena ser vivida, e que nós possamos, independente da forma como começamos, terminar bem. É o que eu declaro, que o nosso legado seja maior ainda do que nós, ensinando para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos que aquilo que fizemos deve ser seguido. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda a ação do inferno sobre nós, e que nós possamos juntos aprender à luz dos exemplos de Josias. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus nos abençoe, valeu!